Olá, estamos tendo uma aula aqui, não só nós, né? Eu digo nós e nós, porque é incrível, eu adoro quando a gente vê que a pauta tá boa, quando os rapazes aqui do estúdio começam a fazer perguntas para o entrevistado e geram pauta, que é aquela maneira que eu digo sempre de você participar conosco. Lembra? Aqui. tvcn.saopaulo@cançãonova.com. Mande a sua pergunta, porque é uma dúvida. Ah, mas é uma dúvida boba. Imagina, é dúvida assim que enriquece depois o nosso programa e é dúvida de tantas pessoas. Mas estamos aqui tendo uma aula, e isso eu digo porque eu estou tendo uma aula, Dr. Rodrigo Bueno de Moraes, cirurgião dentista com uma prática imensa eu brinquei e falei, um quarto de século, né, como mesmo. clínico, né? E eu gostaria hoje de falar sobre a saúde bucal na gestante, mas ao mesmo tempo gostaria que você também tocasse no assunto, porque tem algumas mulheres que não conseguem manter uma gestação e aí começa aquela história, porque isso eu vejo no consultório, eu tenho, sabe, aborto de repetição e fica achando que ela é a infértil, vamos chamar assim, né, a problemática da história. Mas, gente, tudo tem uma explicação. Vamos lá? Vamos lá. Importante demais, né? E já faz algum tempo que a ciência enumera uma relação potencial no risco de abortos espontâneos, no risco de partos prematuros e nascimentos de bebês abaixo do peso, quando existe ou pré-existe, ou seja, existe antes mesmo da gestação ser concebida, né? Daquele bebê ser criado pelo papai e pela mamãe, uma infecção bucal, uma doença periodontal naquela gestante. Seria, digamos, uma doença até subclínica, chamaríamos assim, mas nunca é subclínica, né? Porque sempre a gengiva dá um sinal, Dá né? um sinal. Então, quer dizer, a história daquela mulher que não deu muita importância para o fato de que as gengivas sangravam quando ela escovava os dentes, de que os dentes estavam padecendo já de uma retração de gengiva em algumas áreas, alguns dentes até davam alguns sinais de amolecimento e ela engravidou. E naquele momento, há toda uma alteração hormonal no corpo daquela mulher que favorece inclusive a exacerbação desses sintomas bucais. Então esse é um primeiro ponto muito importante. Então, se aquela gengiva estava inflamada de uma maneira, vamos dizer assim, intolerável e crônica, talvez ali ela agudize. E talvez ali comece a crescer sabe, uma bolota maior naquela gengiva. Vamos chamar de bolota para que as para pessoas todo mundo entender. Né? E ela percebe um aumento de volume muito intenso daquela gengiva, um sangramento mais frequente, a escovação até com maior intensidade, um sangramento espontâneo, acorda de manhã e vê o travesseiro, às vezes com uma gotinha de sangue. Isso tudo, às vezes, por incrível que pareça, às vezes é o primeiro sinal que leva a mulher, principalmente aquelas mulheres que às vezes estão um pouco, não tiveram ainda a certeza dessa gestação, puxa vida, tem alguma coisa de errado, aí vai ao dentista, e o dentista, você tem, como é que está a questão de ciclo menstrual? E não se surpreenda se o dentista perguntar isso não, porque é uma pergunta pertinente de qualquer profissional de saúde. E às vezes o dentista pode ser até o primeiro a desconfiar de um problema, de uma grande solução que a vida traz para todos nós. Eu ia até te comentar, porque nesse livro, como eu te comentei sobre a microbiota oral, tem o caso de uma dentista perguntando para a paciente, você não está grávida não? Porque teve toda uma mudança hormonal e depois ela foi, né, aconteceu assim o período normal e aí que ela foi averiguar e ela estava grávida. Então, olha que coisa mais interessante. Exato, e a dádiva, né? Eu falo que é o dom da vida, né? Nem fala. Então, é um momento sublime, mas que ele não deve ser acompanhado pela pré-existência de uma doença. Sim, claro. E, além disso, paralelamente a isso, o que a gente percebe é que se existir uma doença periodontal também, né, uma doença das gengivas que pode evoluir para a destruição do osso ao redor dos dentes, a periodontite, haveria um risco maior para o desenvolvimento de parto prematuro, de nascimento de bebê abaixo do peso,
que é parto prematuro? É todo bebê que nasce antes de 37 semanas da gestação, quando ela foi registrada e quando ela foi mapeada pelo médico ginecologista. E nascer abaixo do peso também, né? Esse abaixo do peso seria mesmo um bebê a termo? Quer dizer, um bebê que conseguiu chegar na 37ª semana? Sim, às vezes o bebê chegou à 37ª semana, mas ele não teve aquele desenvolvimento favorável, ele nasceu a termo, mas ele não nasceu no peso considerado ideal. E aí minha cabeça fica, o que aconteceu? O que houve? Que aquela inflamação, que será que ela fez para, de repente, diminuir o aporte de nutrientes naquela placenta? Eu fico ali, né? Sempre querendo saber qual é o processo qual em é o si, processo né? em si, né? E a ciência nasce justamente dessas curiosidades, né, doutora Gisela? São essas curiosidades aguçadas na cabeça dos pesquisadores, dos clínicos, né? Nós que vivemos muito a realidade clínica, né? Nós somos constantemente provocados por dúvidas. E muitas vezes essas dúvidas ainda não foram a pleno respondidas, né? E a gente vai atrás dessas informações sempre, né? É bem interessante. E, bom, então, a mulher, ela engravidou, não sabia que estava com um problema odontológico, problema das gengivas. Isso. Descobriu que corre no dentista. Sim, inclusive o que a gente fala para as mulheres que estão planejando a sua gravidez é que da mesma forma que ela faz o pré-natal médico, ela vai fazer o pré-natal odontológico. É muito importante procurar o seu clínico, o cirurgião dentista, para que faça o acompanhamento trimestral. Perfeito. Então, é o primeiro trimestre da gestação, o segundo trimestre da gestação e o último. E eu falo que o último é fundamental, doutora Gisela, por um outro fator. E eu gosto sempre de alertar as mamães no último trimestre, quando elas já estão grandinhas já, né, já um pouco cansadas, sentindo um pouquinho de dor nas costas, porque eu sei que naquele momento é o momento em que a mulher, por uma questão de doação, ela esquece um pouco dela. Ela vai virar mãe. E é uma mudança psicológica, uma mudança hormonal, ainda tem a questão da amamentação, ela vai ter um ser que vai depender dela, sim, dos seus cuidados, e a mulher tende a negligenciar um pouco o cuidado bucal nessa fase. Dorme mal à noite, o bebê acorda, chora. Então é muito importante que ela não esmoreça e que ela saia com esse trimestre de cuidados odontológicos bem feito, um bom acompanhamento, porque a gente sabe que depois ela vai ter lá os seus 6 meses de amamentação exclusiva para doar ao bebê, e ela precisa estar muito bem de saúde para isso. Perfeito. E a boca é parte importante desse processo. Nossa, gente, olha, quanta informação assim que vai fazer a diferença em tanta situação. De repente, uma mulher que chega no consultório, né? Eu tenho um aborto de repetição. E aí a gente não vai, de repente, investigar, será que a saúde bucal dessa paciente está em ordem? Então, não é a gente que vai verificar, a gente vai solicitar. Por isso que é gostoso trabalhar em equipe multidisciplinar, né? Porque a gente, então, conversando, pedindo para ir a um colega da área da saúde, ele pode estar investigando e confirmando, né? Olha, porque a gente nunca tem certeza de 100%, mas muito provavelmente aquela gestação foi interrompida por conta de uma inflamação e vinda justamente da boca. É importante dizer, né, doutora Gisela, só para concluir, que não é porque existe uma inflamação de origem odontológica que necessariamente o bebê vai nascer, que vai haver um aborto espontâneo, o bebê vai nascer a pré-termo, mas o que a gente fala e a gente analisa isso do ponto de vista epidemiológico. O que é epidemiológico? Eu aumento a chance disso acontecer. Não significa que vá acontecer com todos. E o que a gente está falando aqui é, se você pretende ter um bebê da melhor maneira, né, da forma feliz, conforme as famílias planejam e gostam e desejam, faça desse planejamento odontológico mais uma ferramenta de incremento a esse cuidado, né? Tá certo. E valorize esse cuidado a pleno, para que você esteja bem para receber o seu bebê, para que o seu bebê chegue bem e possa ser acolhido pela família. Pois é, esse é o programa Mais Saúde, trazendo essas informações. Esse é o objetivo do programa. Mande suas observações, suas sugestões de pauta aqui para tvcn.saopaulo@cançãonova.com e mandando um beijo especial lá para os nossos irmãos portugueses e esperamos vocês no próximo Mais Saúde.